Hoje estamos aqui com o Dr. Andrei Soares, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e do Centro Paulista de Oncologia, recebendo o Dr. Arieh Carneiro, urologista do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, e falaremos sobre o tratamento local da doença metastática no câncer de próstata. Arieh, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado aí a distância aí, é um prazer estar hoje aqui com vocês. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo. Bom, a gente sabe que em algumas neoplasias é comum, por exemplo, como no câncer de rim, o tratamento da doença no órgão, por exemplo, como a nefrectomia, mesmo em pacientes com doença metastática. No câncer de próstata, o tratamento padrão da doença metastática é o bloqueio hormonal. Mas nos últimos anos, vem se discutindo o papel do tratamento local, da prostatectomia ou da radioterapia, ou eventualmente até da bracterapia, em pacientes com doença oligometastática principalmente. Queria saber de você, Arieh, num breve resumo, qual seria o racional para esse tipo de tratamento? Essa é uma abordagem bastante interessante, eu acho que a gente tem evoluído na questão de conhecimento nessa área. Como você falou, em outras áreas isso já é bem estabelecido e agora está vindo no câncer de próstata. Por que eu acho que agora só está vindo no câncer de próstata? Para você justificar um tratamento local, seja ele qual for, você tem que superar o benefício em relação à morbidade. O tratamento local do câncer de próstata, ele era muito mórbido, tanto a prostatectomia como a radioterapia. E essas ambas terapias estão melhorando com o passar do tempo. As tecnologias da radioterapia, a cirurgia robótica, melhorou os resultados de morbidade, passando a deixar a gente mais corajoso ou mais à vontade de indicar esse procedimento para pacientes um pouco mais debilitados ou com uma expectativa de vida um pouco menor, com uma doença não curável. Dados recentes mostram o benefício e o racional para a próstata já está sendo construído. A gente tem alguns estudos em animais, alguns estudos experimentais que estão dando subsídio teórico disso para a gente. Existem algumas teorias que o porquê que tratar o tumor local da próstata poderia ajudar no tratamento de doenças metastáticas. A primeira delas é a pre-metastatic niche, que a doença metastática ela vai se replicando a partir da primária. Então não é a metástase da metástase. Então o principal fonte de gerador de metástase é o tumor primário. Essa é uma teoria. Uma outra coisa, que teve um estudo interessante, que eles analisaram citoqueratina na medula e na medula óssea. Eles observaram que essa citoqueratina, que favorece a metástase óssea, só tinha em pacientes ainda com a próstata, mostrando que tem alguma comunicação através de interleucina com o tumor primário que favorece o estabelecimento de metástase. Então, você tirando o tumor primário, você poderia quebrar esse ciclo. A terceira teoria é a da self-seeding, que vai mandando, o tumor primário ele vai mandando células tumorais, retroalimentando o próprio tumor. Isso pode gerar algumas mutações que está relacionado com aumento da resistência, falha de tratamento e etc. Então, acho que esses são os pilares do tratamento que o tumor primário possa contribuir com a metástase. Outra grande questão que eu acho que é importante no tumor, se você reduzir esse volume, você vai ter benefício. Eu acho que teve estudos antigos em rato que mostraram que tirar a próstata com quimioterapia tinha benefício no rato. E teve um estudo com RTU. Pacientes com tumor de próstata metastático, foi feita uma RTU e esses pacientes tiveram ganho de sobrevida global. E mais recentemente, alguns estudos têm abordado o papel da sobrevida global e câncer específica na prostatectomia ou radioterapia desses pacientes, sugerindo um ganho, uma melhora nos resultados. Então, é um conceito bastante novo. Olha, só pegando desses conceitos que eu achei muito legal você ter colocado, mas tem um que eu coloco em xeque, na verdade. Eu acho que não tenho dúvida que as quimiocinas e as citocinas, especificamente, elas têm um papel muito importante. Isso é discutido em vários tumores, principalmente no rim também, em que eventualmente elas preparam realmente uma fase pré-metastática, um microambiente para receber eventualmente células que possam ser enviadas e vão circular. Acho que isso é bastante interessante e é bastante plausível. A gente vê isso com metástase óssea, a tentativa de radioisótopos diminuindo o preparo da medula óssea para receber e assim por diante. Diminuindo a chance de que eventualmente o paciente venha a desenvolver lesão óssea, até antes de ter, não como tratamento.
Você comentou algo interessante sobre a persistência do local. Agora você comentou de que a metástase não dá metástase. Esse talvez é um conceito que ainda divide a opinião de pesquisador, mas eu acho que cada vez menos a gente tem um pouco de dúvida que metástase dá metástase. Tem um paper muito interessante publicado daquele paciente com câncer de próstata, onde o paciente foi seguido em todas as metástases que ele tem. E com sequenciamento e avaliando da onde vinha aquela célula. E realmente esse paper mostrou que a metástase dá metástase. Eu acho que dentro desse tripé que você colocou aí de teoria, que é muito interessante, eu acho que a única que talvez que não faça tanto sentido seja que metástase não dê metástase. Eu acho que pode acontecer, talvez, em que a presença do tumor primário favoreça, talvez, ou tenha algum tipo de influência para que você prepare outros pontos para receber, mas que a célula eventualmente possa surgir. Eu acho que, e eu acredito, isso já imaginava isso até desse paper bastante interessante desse paciente com câncer de próstata, que ela poderia dar metástase. Eu acho que isso é bastante controverso agora, com esse conhecimento melhor e mais acesso à genética, o estudo genético desse paciente, a gente vai ter essas respostas cada vez mais sólidas. Mas assim, eu ainda acho que o tumor primário é a principal fonte. Talvez sim. A principal fonte. E você, tirando ela, você tiraria talvez a principal fonte. Claro, veja bem que talvez não de fontes. células, eu quero dizer assim, talvez não de células, talvez um maestro, né, que está organizando o microambiente de tudo aquilo. Talvez, eu acho que não como fonte celular, talvez, mas talvez como um maestro que vai reger toda aquela alteração e recebimento de implantes. Né? A gente, agora progredindo um pouco aqui no assunto, a gente já sabe que para doença localmente avançada, T3, T4, N positivo, já existem dados bastante robustos de ganho de sobrevida nos pacientes submetidos a tratamento localizado, né? A sobrevida a câncer específica, ou sobrevida global, chega a ser 4 vezes menor nos pacientes só tratados com tratamento sistêmico, com hormonioterapia, do que nos pacientes tratados com tratamento local agressivo mais hormonioterapia. Entretanto, para a doença oligometastática à distância, os dados ainda são controversos, né? Tem um estudo recente desse mês que saiu na Câncer, mostrando dados negativos, sem ganho de sobrevida, num segmento de 9 anos. E existem vários outros trabalhos mostrando ganho de sobrevida em 3 e 5 anos. Inclusive, você é autor de uma meta-análise que compara esses estudos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, quais são os resultados que você encontrou. O câncer de próstata, a gente sabe, ele é muito complexo de estudado. A evolução e história natural dele é muito longa. Então, os dados que nós estamos tendo hoje, que são um segmento de 8 anos, esse estudo foi desenhado há pelo menos 10 anos ou 12 anos atrás. A metodologia, eu acho, de estadiamento mudou de uma forma radical nos últimos anos. Então, hoje, realmente, eu questiono quem são esses pacientes. Eu questiono esses critérios de inclusão. Esses pacientes, realmente, eles não eram metastáticos, era só aquele volume de metástase ou não? A quimioterapia, o tratamento sistêmico evoluiu também. A gente tem o Charter, o Latitude, a gente está tendo melhores resultados de sobrevida em pacientes, mesmo com alto volume metastático. No entanto, essa classificação de volume, de baixo ou alto, ainda fica questionado, porque hoje, o que se um paciente que não tem nenhuma metástase óssea, mas só no PET scan ou no PET PSMA vê uma meta visceral que não foi vista, então ele não era um metastático pelos métodos convencionais. Ele é um paciente que foi tratado nessa casuística, é um dos casos que falhou provavelmente do tratamento local. Então esse cara é alto volume? Não é uma pergunta que a gente não tem muito resposta no momento. Com relação ao tratamento local, a gente tem alguns estudos retrospectivos que parecem ter um ganho de sobrevida. Eu acho que um estudo clássico é o do Heidenreich. Ele, eu acho que é um estudo que fez um estudo caso controle, comparou o tratamento local versus só o tratamento sistêmico. De resultado oncológico, ele viu um ganho de sobrevida. O que eu achei interessante desse estudo é que, além de resultado oncológico, ele avaliou a morbidade também. Ele observou que nos pacientes que foram tratados localmente, tiveram menor taxa de complicações clave em 3, ou seja, que não precisou intervenção cirúrgica. Ou seja, quando a gente fala em tratar um paciente desse debilitado e complexo, a gente está pensando em sobrevida, só que a gente tem que pensar em qualidade de vida desse paciente e complicações. Então, o tratamento local pode ajudar nisso, desde que não seja tão mórbido. Então, a gente precisa escolher um paciente bom e o tratamento adequado.
A maior parte dos estudos são dados retrospectivos, né? Coleta de banco de dados e assim por diante. Quer dizer, esse é um dos poucos, acho que talvez o único caso controle, na verdade, o único, todos os outros são retrospectivos. A gente vê que na maior parte dos estudos, os pacientes acabam fazendo tratamento local, isso varia entre 8%, 10%, 15%, às vezes da corte, né, que você avalia. Mas a maioria das vezes esses pacientes são tratados apenas porque eles desenvolvem, ou em geral varia de 60%, 70%, 80% desses pacientes tratam, na verdade, o tumor primário, porque eles desenvolvem algum sintoma, né? E não necessariamente a gente está prevenindo, né? Então isso também acaba sendo um viés da gente entender, acho que esse talvez seja um dos únicos, ou talvez o único trabalho que mostrou um pouco isso de antemão. Porque a maior parte dos pacientes demora, o tempo para início de tratamento, a maior parte é depois de vários meses, assim por diante, eventualmente para tratar sintomas. E aí com isso a gente acaba vendo que para esses pacientes eles acabam tendo algum benefício em relação à sobrevida global. Minha pergunta é, Ari, até dentro do que você reviu todo aí, os 34 mil pacientes que você acabou revendo na tua meta-análise, né? Bastante gente lá nos estudos. Acabaram ficando 6 estudos, né? Foram 6 estudos que ficaram. Randomizou lá 19 mil, quer dizer, avaliou 19 mil e acabou filtrando e ficaram 6. Quais são os viés que você tem que você pode dizer o que realmente é importante, que talvez impacte para um resultado negativo nos estudos de fase 3 que estão em andamento, prospectivos, e o que talvez não, que realmente seja alguma coisa que na verdade tem impacto. Você consegue me dizer o que você achou desses estudos? Dentro desses estudos, tem alguns estudos prospectivos em andamento, um é nos Estados Unidos, tem um europeu em andamento. O grande questão, o do MD Anderson, ele está comparando, ele vê se pode fazer cirurgia ou radioterapia, ou tratamento sistêmico. O tratamento local, ele vai ser definido a critério de cirurgião do paciente. Então, nós vamos ter muita ideia do que vai acontecer com esse braço. O grande problema é a seleção do paciente, eu acho. A gente não tem critérios de seleção muito bem estabelecidos. Quem é o melhor candidato a ser o tratamento local? É o baixo volume? Provavelmente sim. Pacientes, o estudo do Coop, que foi em 2014, que ele fez a base de dados do SIR Database, ele mesmo fala quais são os pacientes que teoricamente poderiam ter benefício. T4 provavelmente não vai ter benefício, vai ser uma cirurgia muito complexa, você vai ter alta morbidade, talvez esse paciente possa sofrer do tratamento local e não ter ganho de sobrevida. Pacientes que não zeraram PSA ou que não tiveram um PSA nadir bom ou abaixo de 4, a gente não tem esse critério de definição qual o melhor candidato. A gente faz hormonoterapia nesse paciente, espera 6 meses, vê se ele responde, a gente já faz um tratamento local. Isso serve só para óligo ou serve para paciente com mais alto volume? Se ele tem alto volume, bom status clínico, você faz uma hormonoterapia, o PSA dele cai para 1, será que ele não é candidato? Uma doença ressecável? Essa é a grande discussão, mas será que a gente não selecionou esse paciente porque ele gera bom? A gente sabe os dados da Maha Hussein, por exemplo, são aplicados no bloqueio androgênico, que foram revistos agora no charter, os pacientes que realmente atingiram os mesmos valores, né, 0,2 a 4, acima de 4, 0,2 a 4, abaixo de 0,2, foram melhor. Será que a gente não está sendo só confundidor? Quer dizer, o paciente que realmente cai, PSA baixo, doença de baixo volume, paciente jovem, esse paciente já ia viver mais mesmo e às vezes talvez o tratamento local foi mais porque, sei lá, podia ter algum sintoma local ou não. Será que a gente não tem essa contaminação nesse aspecto? Acho que pode ter, mas por isso que o estudo, só o randomizado que vai nos trazer, que vai chegar em breve isso, que é o mesmo tipo de população, a mesma população, todas foram selecionadas, um braço vai ser só o tratamento sistêmico, outro braço vai ter o tratamento local, então isso vai conseguir responder essa nossa pergunta. Mas o que eu insisto é que a história natural do paciente final do câncer de próstata, ela é muito ruim localmente, então isso acaba caindo muito na nossa mão do urologista. Então, são pacientes que têm uma invasão de trígono importante, uma invasão de reto, são pacientes que o manejo ele vai sofrer muito de consequências locais desse tumor. Então, quando eu proponho um tratamento local, ou a ideia de propor tratamento local para esses pacientes, sim, eu quero aumentar a sobrevida desse paciente, é óbvio que eu quero. Eu quero diminuir a massa tumoral para o tratamento sistêmico ser mais efetivo, talvez, é uma teoria, pode ser que sim. Mas eu também quero melhorar a qualidade de vida desse paciente. Se eu puder evitar que ele obstrua, que ele sangra no futuro próximo, que isso vai chegar para ele, eu acho que isso pode agregar de alguma forma. Mas eu concordo, esse é o problema do estudo de população, que você tem os critérios de seleção enviesados desses pacientes. E já puxando para esse aspecto que você comentou, mais ou menos prático, de que o nosso objetivo talvez seja de melhorar a qualidade de vida, evitando complicações locais do câncer de próstata avançada.
você tem alguma preferência, ou os estudos mostram alguma vantagem de cirurgia versus radioterapia ou braquiterapia? Não, pelo menos eu não conheço um estudo que compare essas duas técnicas. Qual que é melhor, e nós não vamos ter essa resposta tão cedo, porque nenhum dos estudos que estão fazendo estão comparando esses dois braços. Ou só faz radioterapia, tem alguns estudos, o estudo inglês só está fazendo cirurgia, o estudo de MD Anderson está fazendo cirurgia ou radioterapia. Então, acho que nós não vamos ter essa resposta tão cedo. A grande questão é que muitos desses pacientes já têm uma comorbidade alta, então não são candidatos à cirurgia, provavelmente. A radioterapia, ela é menos mórbida, ela não tem a morbidade cirúrgica, ela só tem a morbidade e consequências, efeitos colaterais que ela possa gerar. Mas a morbidade intraoperatória, perioperatória, ele evitaria com a radioterapia. No entanto, com o avanço da cirurgia robótica, eu acho que a morbidade reduziu. Tem uma série de 111 casos publicada ano passado na European, também para o autor inglês, que é o mesmo do protocolo. Ele mostra a segurança e eficácia na prostatectomia radical robótica nos mesmos pacientes metastáticos, com nível de morbidade e complicações similares a um tratamento com uma doença localizada. Então, eu acho que tem que fazer uma avaliação clínica bem feita desse paciente, se é uma doença ressecável ou não. E eu acho que nós estamos caminhando que isso seja algo importante para o nosso paciente. Não temos isso, não podemos recomendar na prática clínica o tratamento local ainda. Eu acho que ainda eu acho que o único estudo que eu me lembro que avaliou de uma maneira completamente é uma série de casos e foi avaliado com poder estatístico nulo, vamos dizer assim, que é uma série do Royal Marsden que foi publicada no final do ano passado. No European, né? Foram 300 casos e os pacientes fizeram a prostaté via transuretral. RTU. RTU. E faziam radioterapia. E aí eles viram que quem fazia radioterapia acabou tendo benefício na sobrevida global como um todo, foi positivo, né? Isso retrospectivo, mas valia a pena mais quem irradiava. E o que eles sugeriram que potencialmente possa ser um fator positivo a rádio é exatamente melhorar e estimular um pouco a parte imunológica, que se discute muito hoje. Né? Imuno, não se irradia, se aumenta, reprograma lá linfócito TCD8, alguma coisa assim. Então, que a radioterapia poderia ter um papel, eventualmente, neste sentido de que fosse talvez superior à cirurgia para esse tipo de A minha preocupação é que assim, eu tenho viés urológico, óbvio que eu sou urologista e a cirurgia robótica, a gente consegue atualmente ter um controle muito melhor da situação. Então a gente tem baixo sangramento, a morbidade cirúrgica reduziu de forma significativa. Então a radioterapia, o que eu vejo é que quando ela dá problema, os problemas são muito difíceis de administrar e impactam na qualidade de vida do paciente de uma forma muito importante. A gente não tem tratamento bom para isso. A gente não tem tratamento bom para retite actínica, a gente não tem tratamento bom para cistite actínica e o paciente às vezes se arrepende e fala, por que eu estou passando por tudo isso? É óbvio que isso é raro, isso acontece em uma parcela pequena da população, assim como tem o risco da cirurgia. Óbvio, os caras sangrar, transfundir, mas é muito raro. Eu não lembro a última vez que eu transfundi um paciente numa prostatectomia. Tem um estudo publicado, eu acho que o ano passado no European, também retrospectivo, comparando radioterapia e cirurgia, mostrando algum ganho de benefício em sobrevida nos pacientes da cirurgia em relação à radioterapia. Então os dados são bastante controversos, até porque a qualidade do dado é relativamente fraca. Eu acho que uma questão importante, Ari, hoje em dia a gente tem subsídio, a gente tem substrato para indicar tratamento local numa doença metastática, se sim, só na doença oligometastática ou talvez uma que é o doença melhor de qualquer paciente, volume, e como definir o que é uma doença oligometastática. O que eu acho é o seguinte, a gente, no momento, você vai pegar qualquer guideline, o tratamento local no câncer de próstata metastática é experimental. Então, o tratamento do câncer próstata metastático é o tratamento sistêmico, a gente só vai fazer alguma abordagem cirúrgica no manejo dos sintomas. Então, acho que isso é importante deixar claro, ainda não é na prática clínica, você não pode adotar como rotina você tratar local um paciente metastático. Agora, como selecionar um paciente se você a gente vai utilizar provavelmente os critérios desses estudos, que é o paciente de baixo volume, provavelmente, aquele paciente que você acha que vai ter uma sobrevida maior, então vale a pena você investir mais nesse paciente. Eu tenho minhas considerações, não concordo
talvez tanto com isso, mas é o que está sendo feito. Que tem uma boa resposta à hormonoterapia, eu acho que esse é o principal fator. Porque esse paciente ele respondeu ao tratamento sistêmico. Então, provavelmente, esse paciente vai ter um ganho, vai ter uma sobrevida longa. Então, esse cara talvez valha a pena a gente investir bastante nele. E tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente e ganhar um pouco ainda mais. E tem que ser um paciente com uma doença ressecável. Eu acho que isso é o mais importante para a gente decidir se vai fazer uma cirurgia, por exemplo, nesse paciente. Eu acho que são esses os principais fatores que devem ser considerados. Os dois estudos que a gente tem que ficar de olho, talvez, né, nesse cenário. Particularmente eu estou aqui, eu pareço que estou advogado do diabo, na verdade. Ele sabe quando a gente conversa, eu também tenho a tendência igual a vocês. Eu sou um pouco a favor de discutir tratamento local, né? Apesar de estar aqui fazendo críticas, mas eu acho que sim, tem seu papel e para ser avaliados de uma maneira bastante interessante. Os dois estudos é o braço H do Stampede, que está avaliando o bloqueio androgênico com a cirurgia. Ele não está, na verdade, adicionando nenhum tipo de tratamento e a gente, né, o Stampede é aquele estudo que tem vários braços, bastante interessante. Ele tem realmente poder estatístico para comparar só com o braço de bloqueio androgênico, que seria o melhor suporte clínico. Sem dúvida nenhuma, ele vai ser comparado de maneira indireta, como foi agora do docetaxel e abiraterona, com esses outros braços. Então, esse é um estudo interessante para a gente esperar, se não me engano, é o braço H do Stampede, e o estudo PEACE, né? Que esse vai responder duas coisas muito interessantes, que é inclusive como é que tratar sistêmico, porque um braço ele vai fazer bloqueio androgênico com docetaxel, quer dizer, é o que seria o braço padrão dele, que é o braço A, é o Chartered. O outro braço vai fazer o Latitude, quer dizer, bloqueio androgênico com não Latitude, o bloqueio androgênico com docetaxel e abiraterona. Quer dizer, está todo mundo pensando, será que então juntar os dados do Chartered e Latitude não vai bem? Então ele faz isso. E os outros dois braços, ele repete esses braços, mas com tratamento local. Então ele faz o bloqueio, docetaxel, tratamento local, bloqueio, docetaxel, abiraterona e tratamento local. Quer dizer, acho que esse é um estudo bastante interessante, né? Não, eu acho muito interessante. Agora, a gente teve um avanço importante em tratamento sistêmico nos últimos poucos anos, nos anos recentes. Tanto Latitude como Charter. Então, a gente teve um ganho de sobrevida significativo para os pacientes. Agora, eu acho que aí vai entrar o tratamento local. Você vai ganhar sobrevida e também vai ganhar qualidade de vida, ou eu posso incrementar um pouquinho a mais nessa sobrevida. Eu acho que vai ser mais qualidade de vida do que sobrevida a câncer específica. A minha impressão pessoal, mas eu acho que vai ter seu papel no futuro bem próximo o tratamento local para pacientes bastante selecionados. Acho que esse é um campo que tem ainda muito ainda para ser investido e investigado. Acho que a gente tem que esperar realmente esses resultados dos estudos prospectivos. Eu acho que o que está mais avançado é o estudo do MD Anderson, um estudo em inglês. Acho que vai ter agora na ESMO, eu já vi um press release de que vão soltar um resultado de tratamento localizado associado com tratamento sistêmico versus tratamento sistêmico. Acho que com já 2.000 e poucos pacientes. Parece ser um braço prospectivo, mas foi só um press release mesmo. O estudo do MD Anderson, se não me engano, é um fase 2, não é? Não, o MD Anderson já tem um estudo, fase 3, que ele está pegando os pacientes prospectivo, ele randomiza se o paciente vai ficar no tratamento sistêmico padrão, que é por hormonioterapia, o padrão deles. Eles não têm quimioterapia nem abiraterona, bloqueio androgênico, e o outro braço também tratamento sistêmico padrão igualzinho, só que adiciona cirurgia ou radioterapia. Daí, esse tratamento local, quem decide é o paciente com o médico. Então, daí tem os critérios, não vai comparar diretamente o tratamento local, vai ser só um exploratório. Exato, assim, qual técnica de tratamento local? Vai comparar só a presença do tratamento local, o impacto do tratamento local em associação com o tratamento sistêmico. Brian Shaping, né? Ele mesmo, é o Brian Shaping, que está coordenando esse estudo. Até a gente discutiu recente que a gente queria fazer um protocolo similar aqui no Einstein, mas a gente queria fazer o tratamento que seja um padrão já mais atualizado, com quimioterapia ou abiraterona, que eu acho que essa que é a tendência futura aí nos próximos anos. Acho que muito em breve a gente vai ter que chamar o Arié para uma nova conversa, assim que esses dados estiverem prontos, mas queria agradecer muito a presença do Arié. Acho que é um insight, é algo que a gente vai acabar discutindo e ouvindo cada vez mais nos próximos tempos, é o tratamento localizado da doença do câncer de próstata oligometastático. Eu acho que a mensagem final na prática clínica, como a gente tem muito acesso ao PET e PSMA, então tem paciente aparecendo lá e que não aparece nos métodos convencionais. Esses pacientes,
que teoricamente eles não têm metástase, que eles são pacientes clássicos, por tomografia, ressonância e por cintilografia óssea, e por um acaso eu encontrei a metástase uma ou duas, esses caras, eu já discuto com o paciente essa possibilidade. Eu explico que é off-label, que não é previsto em guideline, mas teoricamente ele está previsto, porque ele não tem metástase pelo guideline, porque o PET-PSMA também não está indicado no PET-PSMA. Então, ele está no guideline, se for ver. Então, ele tem indicação de prostatectomia. E realmente eu acredito no benefício do paciente e eu tenho proposto. A gente já tem 3 casos assim. Legal. Bom, muito obrigado, Ariel. Foi um prazer tê-lo aqui. Um abraço, prazer é meu. Esperamos vê-los num próximo encontro. Obrigado. Obrigado.